Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que delícia! Bom dia com alegria, bom dia com energia. Vamos lá, domingo aqui, começando mais uma live aqui do nosso evento Saúde Mental em Foco. E claro, né, quero muito convidar você a estar com a gente aqui. Já aproveita e compartilha também, convida aí outras pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre trauma, gente, isso mesmo, né? Vamos entender aí como que os traumas afetam a nossa saúde mental e como a gente pode também buscar ali melhorar nesse processo, né? Então, eu quero convidar você a estar com a gente aqui. Bom dia, Sandra, um super beijo. Arthur, bom dia, Michele. Gente, vamos lá, começando aqui nossa live, nesse bate-papo gostoso. A gente passou aí a semana inteira falando sobre saúde mental, um tema tão importante, tão interessante para a gente refletir, para a gente dialogar ali, né? Muitos olhares de especialistas e de pessoas também que passaram pelos seus traumas e que conseguiram restabelecer ali a sua vida, né? Então, a gente teve aí essa semana aí bastante informações e hoje eu vou conversar com a Dai, né? Vocês vão conhecer essa mulher maravilhosa, gente. Tem um trabalho incrível, ela é especialista em traumas, terapeuta. Mas antes de eu falar dela aqui, eu vou convidar ela, né? Pra gente começar aqui o nosso bate-papo e trazer vocês aqui. Eu convido ela aqui, eu vou trazendo vocês aqui, convidando vocês para estar na live aqui comigo, para a gente fazer esse bate-papo aqui. Oi. Tá me vendo bem? Oi, Dai, bom dia. Bom dia. Tá me vendo Tudo bem? Tá me bem? escutando bem? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo aí? Tá? Tá ótimo. Bom dia, seja bem-vinda, sua linda. Muito feliz de estar recebendo você aqui, né, novamente para a gente fazer uma live. Hoje falando de um tema diferente, um tema tão importante, né, e necessário na atual circunstância. A gratidão é sempre minha, Márcia. Para você, raramente eu digo não, é sempre sim. E eu quero muito, né, aqui deixar a minha gratidão a você, porque eu acompanho muito o seu trabalho, né, Dai, assim, sou muito fã, a gente acabou se conectando aí pelas redes sociais, eu falo que a rede social ela tem um poder enorme, né, porque ela leva a gente De para conexão, né? lugares, para lugares e conexões imensuráveis, né, mas tem uma coisa, né, a gente hoje fala muito, né, Dai, dessa questão da superficialidade das redes sociais, o quanto isso tem afastado as pessoas da gente, mas eu também acredito que isso é muito de como a gente constrói isso, né? Porque Como a gente usa a ferramenta, né? Que é uma ferramenta. o que eu vejo isso, né? Por exemplo, eu acho que a gente tem uma conexão muito bacana, né? Eu tenho pessoas que eu me conectei pelas redes sociais e nos tornamos grandes amigas aí, né? Embora nunca tenhamos nos encontrado presencialmente, Fisicamente. mas são aquelas pessoas que a gente tem uma conexão verdadeira, né? E é muito bacana isso, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, Dai, sobre traumas, né? Você que é uma especialista aí, que faz esse trabalho incrível. Mas antes de entrar especificamente no tema, eu queria que você se apresentasse aí, contasse um pouquinho sobre você e também aí, né, já trazer aí um pouco do seu trabalho, né? Você que tem desenvolvido um trabalho fabuloso. Gente, quem não acompanha ela, ó, já estou pedindo, já segue essa mulher, já clica aí para você seguir ela, para você acompanhar o trabalho dela. Certamente ela sempre vai ter alguma coisa para contribuir para você, e se não for para você, vai ser para alguém que você conheça. Então, já segue a Day aí, que a gente é rapidinho e volta aqui para ficar na live com a gente até o final, né? Pode mandar perguntas também, tá? Se tiver dúvidas, porque o tema é importante e necessário para a gente falar. Vamos lá, Day, se apresenta aí, lindona. Especialmente agora, né? Setembro Amarelo, né, Márcia? Acho, assim, muito apropriado. Então, vamos lá, né? Eu me chamo Daiane, obviamente que eu passei por situações traumáticas para poder estudar o trauma, né? Eu não sou psicóloga, eu sou naturóloga.
E por isso a minha abordagem, ela acaba sendo mais integrativa, ela acaba sendo mais direta também, né, Márcia? Eu sempre estou visando aí os aspectos físicos, mentais, emocionais associados a todo o processo, né? E eu sou meio viciada em estudar, então eu fiz várias especializações dentro da saúde mental. E eu acho que a principal delas, que foi assim um antes e um depois da minha carreira, foi a especialização, né, da terapia com trauma informed, que é uma técnica que eu uso fortemente aí dentro dos meus atendimentos. Então hoje eu tenho aí mais de 12 anos de carreira, o meu foco de trabalho principal é com mulheres, mas eu atendo vários homens também, né? Eu tenho um consultório físico, mas eu estou migrando 100% aí no online, porque eu tinha um sonho de ter uma liberdade geográfica, estou conseguindo atingir isso esse mês. Então, estou trabalhando muito aí com atendimentos individuais, mas eu também tenho 2 projetos onde eu trabalho em grupo, né? Então, eu trabalho com desenvolvimento de mulheres no tratamento de traumas de relacionamentos também, tá? E aí, graças a Deus, hoje eu estou atendendo pessoas de todo o Brasil e de alguns dos países aí também fora do Brasil. É muito bacana isso, né, Oday? Porque a rede social ela vai expandindo a gente, né? Vai, Vai. levando a gente para o mundo aí, né? Para as pessoas que vão, que a gente vai atingindo aí, né? Oday, a gente está falando aqui, né? O Setembro Amarelo agora, dia 10, a gente tem aí o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Que a gente sabe assim. E quando a gente fala de saúde mental, né? Essas campanhas que são desenvolvidas, por exemplo, o Janeiro Branco, né? Que a gente tem também muito, traz muito à tona isso, a própria questão do Setembro Amarelo. A gente sabe que essas campanhas elas não têm que acontecer somente nesses períodos, né? Mas elas são muito importantes que elas aconteçam para a gente trazer à tona essas reflexões, né? Eu queria que você falasse para a gente o que são traumas, né? Porque às vezes as pessoas, a gente ouve, né, falar, eu tenho um vídeo seu muito bacana explicando um pouco sobre isso, né? E para mim, assim, me trouxe muito mais clareza, né? Porque a gente às vezes confunde. Conta para a gente aí o que são traumas, né? Eu gosto de dizer que traumas são eventos que nos provocam uma ativação emocional maior do que a gente pode lidar. O trauma ele chega com tanta intensidade, né? A situação traumática ela acontece que a gente se sente inundado emocionalmente, a gente sente que não tem um controle, né, emocional. E é uma sensação tão intensa que geram reações físicas antes de atingir de verdade o psicológico. Então, o trauma, antes dele ser psicológico, ele é fisiológico. Ele afeta o nosso cérebro, ele nos provoca sensações físicas, né? Você pode perceber que quando você toma um susto, o coração palpita, a pupila dilata, né? A pressão sanguínea aumenta, então gera primeiro uma reação física e a nível neurológico, né? E a gente vai chamar esse fenômeno do trauma como uma dissociação. Esse é o termo que a gente usa. A gente costuma falar que a dissociação ela é a essência do trauma. Que eu vou explicar de uma forma, tentar não ser tão técnica, mas de uma forma assim neurocientífica, explicando assim, que a nossa regulação emocional ela depende da conversa entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Quando acontece uma situação traumática, o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa cognição, perde a comunicação com a amígdala, que é a responsável pelo gerenciamento emocional. Então, você continua pensando, você continua sentindo, mas não existe mais uma conversa entre razão e emoção, e aí não acontece mais a regulação emocional. Tá? E por isso nós sentimos que não conseguimos lidar com a situação. Isso gera aí uma série de defesas, Márcia, no nosso, a nível de sistema nervoso central. É neurológico, tá? Afeta o cérebro mesmo. A depender de cada pessoa, claro, de cada história, de cada situação, né? Porque existem vários tipos de traumas, né? Eu vou falar, eu acho que o mais conhecido é o trauma de choque, né? Que vai gerar o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Mas existem os traumas que as pessoas às vezes nem sabem que tem, que é o trauma de desenvolvimento, né? Que na verdade a maioria das pessoas que tem, elas nem sabem que tem porque eles acontecem na infância.
que é naquelas situações, naqueles ambientes familiares em que a família existia uma situação hostil, uma situação tensa dentro de casa, o pai violento, ou o pai alcoólatra, ou a criança por alguma razão se sentia ameaçada. E aí, esse sofrimento prolongado da criança, a criança normaliza o sofrimento achando que aquilo é a vida. Ela não sabe o que é a vida, ela acha que aquilo é a vida. Então, ali existe um trauma de desenvolvimento. E depois, a gente vai para a vida adulta com essas consequências do trauma. E aí, a gente acha que aquilo somos nós. E, na verdade, nós estamos vivendo ainda dentro de um processo dissociativo, dentro de um processo traumático. Né? Então, a gente tem uma coisa, né, daí eu acho que assim, o cérebro humano ele é muito louco, né? Assim, muito. Acho que a gente sabe muito pouco, né? Por mais que a gente estude, quanto mais a gente estuda menos a gente sabe, né, sobre ele, né? Mas eu fico pensando que a gente, né, eu olho determinadas situações na minha vida, né, ou vejo, né, determinadas situações. Vou trazer um exemplo aqui que a gente, né, essa sua definição me fez muito refletir sobre isso, que é assim, a gente tem essa capacidade de se adaptar a qualquer situação que a gente vive e até de normalizar. E como eu acho que né, a gente entende que assim, o nosso cérebro ele começa a dizer para a gente que aquilo é verdade, que aquilo é o que nós temos e a gente tem que aceitar para não sofrer, né? Porque se a gente fica sofrendo quanto aquilo, em relação àquilo, a gente não sabe lidar com isso, né? E a gente, por exemplo, a gente pega muitas repetições de ciclos familiares, né? Que nós fazemos imperceptíveis porque o nosso cérebro, diante da situação que você passou, ele normalizou aquilo, né? Como um sistema de defesa, né, gente? É claro aqui, né? No sistema de defesa, né? Então, essa adaptabilidade, eu acho que ela traz para a gente uma forma da gente não adoecer, para a gente não viver uma questão, embora, né, eu sempre falo que, assim, dentro da teoria do Dr. Augusto Cury, ele vai falar muito das gavetas Killer, né, que eu adoro essa teoria, eu amo esse livro dele, o Código da Inteligência, né? Quem não leu, gente, lê esse livro que é maravilhoso. E ele explica ali como que funcionam as gavetas Killer, né? E ele diz que em algum momento os traumas que foram escondidos ali nessas gavetas, né, dentro do nosso cérebro, em algum momento haverá algum gatilho que vai disparar para que ele venha à tona, né? E aí eu queria saber, Odai, como que esses traumas eles podem nos adoecer, trazer uma saúde mental, né, ou um transtorno mental para a nossa vida? Eu acho que uma das coisas mais obscuras do trauma é que ele modifica a nossa forma de ver o mundo, a nossa percepção sobre o mundo, Márcia. O trauma, a gente coloca um véu e passa em uma armadura e passa a viver através disso, porque nós fomos ameaçados, vestimos uma armadura de proteção, então a gente não vive mais a nossa essência, a gente passa a viver a proteção. Então, o trauma modifica a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comportar, tá? E muitas vezes a gente acha que isso somos nós, que isso é a nossa personalidade. E, na verdade, isso é o nosso trauma falando por nós, né? Então a gente fala, ai, eu sou assim mesmo, eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa muito envergonhada, eu sou uma pessoa insegura, eu sou antissocial, né? E a gente acha que isso é uma característica de personalidade. Mas, na verdade, isso é um mecanismo de proteção que a gente desenvolveu para se proteger do trauma, das situações que nos aconteceram. Então, eu acho que essa é a principal consequência, sabe? É nos modificar como essência. E a gente normalizando esse sofrimento como se não houvesse outra forma de viver, de pensar, de se comportar, a gente não sabe viver. Às vezes a gente nem se sente merecedores de viver felizes. Porque a gente sente aquilo que nós aprendemos lá atrás, está registrado, é um programa neurológico que está ali, fixado, é isso aí que tem para ti. Né? E a gente vai vivendo uma frustração constante, eu acho que sem buscar ajuda, né?
porque a gente acha que isso é normal, né? E na verdade não é. Não é normal. E como a gente identifica isso, né, Dai? Porque eu fico pensando aqui, né, a gente tem esses traumas, né, por exemplo, o excesso de medo, né? Sim. Lógico que o excesso de medo, ele gera muitas vezes na gente crises de ansiedades absurdas, né? Principalmente se a gente tem a questão do excesso de medo em relação ao futuro, né? Ah, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou fazer aquilo? Será, né? Então, esse excesso de futuro, ele vai trazendo ali muitas vezes para a gente essas crises de ansiedade que elas chegam a se tornar um processo físico, né? Fisiológico. Por exemplo, já fui parar no hospital com uma crise de ansiedade achando que eu estava infartando, né? Então, Eu sentia dor no peito, o braço formigava, a mão adormeceu. Falei, gente, crise de certeza que eu pânico. estou infartando, né? Certeza. E aí chegou lá no hospital, um monte de exame, né? E não deu absolutamente nada, né? Como identificar, né, esses traumas? Porque eu acho que assim, é muito imperceptível, a gente não percebe, né? Porque se o nosso sistema cerebral, ele constrói ali na gente, olha, tudo bem, isso é assim mesmo, é normal, ok, né? Você viveu uma vida na violência, ou sei lá, ou na escassez, né? Ou sei lá, qualquer trauma que gere ali na gente, né? Como identificar isso? Sempre começa com um sintoma, né, Márcia? Então, assim, a pessoa ela vai vivendo normalmente como se estivesse tudo bem e ou vai vir um sintoma emocional, ou vai vir um sintoma dentro de um relacionamento, ou vai vir um sintoma físico. E aí eu falo, opa, o sintoma é uma mensagem. Ele não é a causa, mas ele é uma mensagem. Ele está te dizendo alguma coisa. Observe. E para isso a gente tem que ter realmente coragem para encarar, para poder entender esses traumas. Né? Eu falo aqui que para isso, né, a busca pela ajuda, a busca pelo apoio é um ato de coragem. Né? E eu acho que tem uma questão muito importante que a gente tem que falar aqui, que a gente precisa quebrar o julgamento, porque a gente acha que buscar ajuda é sinônimo de fraqueza. E a gente precisa quebrar esse julgamento. Muito pelo contrário, às vezes buscar ajuda é um ato de coragem, né? Porque e tem mais uma situação que eu percebo assim, que é o julgamento que os outros têm com o sofrimento alheio. Né? A gente precisa desenvolver uma empatia para começar a quebrar essas barreiras e poder se permitir dizer, peraí, tem algo de errado aqui comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso olhar para isso. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde do corpo. Né? E eu falo que as pessoas que cercam alguém em sofrimento precisam ter empatia. A pessoa que está sofrendo precisa que exista um empate olhando para ela, né? A empatia é sempre a melhor ideia, né? Porque antes de julgar a pessoa que está ali falando, fazendo, ou se comportando, o que ela está sentindo, né? A gente tem que tentar se colocar no lugar dela, né? Porque ninguém tem o direito de te julgar. Ninguém sabe o que você viveu, ninguém sabe qual foi a sua história, ninguém sabe qual foi a minha história, ninguém tem o direito de julgar o outro. Só você sabe o que você viveu, só você sabe o que você sentiu, só você sabe o que você passou. E acho que a forma que a gente encontra para se defender disso, né, muitas vezes é se fechando. E a ajuda, ela vem justamente quando eu não me sinto bem, eu preciso falar que eu não estou bem. Eu preciso, se eu não estou conseguindo lidar com isso, porque o trauma é uma situação que eu não consigo lidar, eu preciso encontrar alguém que me ajude, que me ensine a lidar com isso. Né? Então eu falo, acho que o primeiro passo é aceitar a condição, aceitar não estou bem. Aí, buscar alguém que tenha empatia, né? Eu acho que ter conscientização, conversar, né? A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa discutir mais sobre isso, quebrar os tabus,
da saúde mental, né? Para que a pessoa não tenha medo de pedir ajuda. A gente não pode ter esse medo. E a terapia em si, ela é um ato de coragem, porque é ali na terapia que a gente vai enfrentar esses medos. É no processo terapêutico que a gente enfrenta esses medos. Por que você acredita, Odai, que a gente foge tanto de olhar os nossos traumas? Porque, por exemplo, a gente até percebe os sintomas. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu passei por um processo de depressão bem profundo, bem grave, assim, né? Mas até eu chegar ao diagnóstico, eu fugi muito, né? Muito comum. Eu achava que era estresse do trabalho, né? Eu achava que era, sei lá, que eu que estava criando as coisas, né? E nisso eu ia ali lutando comigo mesmo, contra esses sintomas, tentando me autocurar, né? Não, isso vai passar, né? Tá tudo bem, né? É só uma fase. Só que quanto mais eu fugia, mais isso piorava em mim, né? Sim, aumenta. Chegou até chegar um estado que assim, né? Não tinha mais para onde ir, né? Eu precisei realmente ir no médico para verificar o que estava acontecendo, porque começou a ter problemas físicos, né? Sim. Então eu comecei ali, por exemplo, a não ter vontade de comer, Sim. né? Uma insônia profunda, eu sempre dormi bem, sempre me alimentei super bem, passei a não dormir mais, né? Virar noites e noites ali com a cabeça com milhões de pensamentos, muitas vezes não tão bons, né? São sintomas, né? Isso Exatamente. É só sintoma. E aí, assim, até que eu fui no especialista e tive ali o diagnóstico da depressão, né? Por que você acha que a gente foge tanto disso, né? Por que a gente fica tentando ser forte mesmo diante daquilo que está doendo no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente? Eu acho, Márcia, que a gente tenta evitar ao máximo entrar em contato de novo com aquilo que nos machucou. Por isso que a gente cria defesa. Então a gente pensa assim, imagina, na hora do trauma você foi ameaçada, você se sentiu ameaçada. Tem algumas situações em que você até sentiu uma ameaça de vida, né? O medo de morrer, porque às vezes é muito impactante, né? E é um medo tão grande que você precisou criar uma barreira de proteção inconsciente para se proteger e te sabota hoje em dia. Essa barreira, na hora, ela te protegeu, mas hoje ela te boicota, tá? Então, ela te protegeu daquela dor e o teu cérebro ele fica o tempo inteiro tentando te proteger para você não voltar a viver aquela dor novamente. Então, a fuga do medo, a gente foge do medo de 1000 formas diferentes. Aí entram as compulsões. Aí entram os vícios, a bebida, a pessoa que come demais, o trabalho excessivo. E você fica o tempo inteiro tentando fugir daquela dor, mas quando você para, que é quando você entra no tédio, que é quando você tá sozinha, que é quando você tá tomando teu banho ou na hora de dormir, isso aparece. A angústia aparece. A angústia, ela é o que mais é a sua principal verdade. Se ela tá aparecendo, ela tá escancarando aquilo que você tá tentando esconder de você mesmo. E enquanto a gente não resolve essa situação, enquanto a gente fica fugindo, evitando essa dor, o problema principal é que esse trauma nos persegue. Esse trauma, enquanto a gente não resolve esse trauma, enquanto a gente não trata, o nosso cérebro fica fica o tempo todo em alerta, tentando procurar formas de se defender dessa dor, porque é como se nós estivéssemos sempre em ameaça, sempre numa guerra. Então a gente fica procurando a possibilidade daquilo acontecer de novo e a gente acaba inconscientemente reproduzindo exatamente aquele medo que a gente está fugindo. Então, um exemplo que acontece muito assim, né? Ah, meu pai batia na minha mãe quando eu era criança. Aí, quando eu vou me relacionar, eu me atraio por um homem agressivo. Ai, meu pai, quando eu era criança, ele era indisponível afetivamente para mim.
Então, quando eu vou me relacionar com homens indisponíveis emocionalmente, ou homens que estão vivendo uma outra relação, e eles não estão, eles me rejeitam, né? Por quê? Porque a gente sempre se atrai por aquilo que nos é familiar. A gente não se atrai por aquilo que é ideal. Isso está registrado dentro de nós como normal. A gente não sabe viver de outra forma. E enquanto a gente não para e enfrenta essa dor, isso fica se repetindo em longos ciclos de sofrimento. Então, eu atendo mulheres que falam, mas por que isso se repete na minha vida o tempo inteiro? Sempre a mesma coisa. Porque você não tratou o seu trauma, porque você não tratou a sua dor, né? Você está tentando fugir disso de outras formas. Às vezes fugindo disso com outras relações. Mas enquanto você não curar isso, você efetivamente não resolve. Não tem jeito. Tem que encarar. É isso que eu ia perguntar. E como mudar isso, né, o Dai? Porque, assim, essas situações que se repetem, elas só agravam o trauma que já existe em você, né? Exato. Você retraumatiza, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai falar em tratar isso, em mudar isso, a cura, ela é uma palavra muito forte, tá? Eu acho que a gente costuma usar muito essa palavra porque é possível, sim, curar memórias traumáticas, né? Mas o próprio, vamos pegar o clássico ali, o próprio Freud, ele discutiu longamente a possibilidade de finalizar uma análise, né, dentro da psicanálise, sabe? E o que a gente vai falar, né? Finalizar um tratamento completamente, uma cura completa, é difícil porque você cura uma situação, mas conforme você vai expandindo a sua consciência, você abre uma nova percepção. Então, existe algo novo que te acontece. E ao longo da sua vida, sempre vão acontecendo situações, e às vezes situações novas, das quais você não sabe lidar. Então, o que a gente vai falar dentro do processo terapêutico não é que você vai parar de sofrer ou que a tristeza vai parar de existir na sua vida, mas você vai aprender a lidar com isso. O processo terapêutico é algo que te regula, te organiza e te dá forças e potências para lidar com as situações. Para que você conscientize, isso aqui eu não quero mais para mim. Para que você aprenda a selecionar quem fica na sua vida, quem sai da sua vida. Para que você aprenda a se colocar e se posicionar de uma forma mais funcional. Então, é um aprendizado. É um olhar onde você para, conscientiza, processa o que tem que processar e cria uma nova forma de se ver, uma nova forma de se perceber, uma nova forma de se sentir. E ali, isso, eu falo, a gente pode chamar isso de cura. Né? A gente pode chamar isso de cura, mas é a cura de uma parte de você. Podem surgir novas camadas ali, que daí, de repente, não sejam mais traumáticas, né? Mas que, de fato, você vai parar de retraumatizar. Aquele ponto você sana, você resolve, sabe? Aquela situação ali que se repete, pronto, tá tratada. E você tá trazendo aqui coisas tão importantes, né, Dai, que eu fico sempre... Tô fazendo uma sessão de terapia aqui, viu, gente? A gente vai conversando, né? E vai vindo aqui os insights, né? Vai vindo aqui memórias que a gente vai pensando sempre aqui sobre a questão da coragem para isso, né? E eu sempre fico pensando... Não voltou. Voltou aí? Voltou. Tá me ouvindo? Tô. A gente fica aqui... você falou aqui, comentou aqui sobre a questão da coragem, né? A coragem de olhar para tudo isso, porque muitas pessoas, né, elas até tentam, mas quando as dores, né, quando vai mergulhar profundo nesses traumas, essa dor é tão intensa que ela volta novamente ali num processo de não querer olhar para isso, né? E por que eu estou falando sobre a questão da coragem, né? Porque é uma jornada que, por mais dolorosa que seja, ela vai valer muito a pena no final. Nossa, é libertador.
Eu queria muito que você falasse sobre isso, porque tem muito, por exemplo, às vezes tem pessoas, Dai, que faz terapia, sei lá, 20 anos da sua vida. E aí eu escuto, né, vivi a experiência de escutar e falar assim, eu faço terapia há 20 anos, mas não faz diferença nenhuma na minha vida, né? E aí eu falo assim, mas o que você está fazendo então? É. Ah, não, pelo menos eu vou lá, desabafo, o que eu tenho que falar, que, né, é uma coisa... Mas eu acho que você falou também da questão do aceitar, né? Essa coisa de que a gente tem que aceitar, né? E como isso é difícil, né? Porque muitas vezes a gente, como um processo de autodefesa, a gente fica responsabilizando o outro, né? Sim. Quando a gente decide ter um ato de coragem, de dizer, olha, não, eu vou olhar por que esses sintomas estão aqui, né? E eu vou aceitar que eu estou precisando de ajuda, que eu preciso buscar ajuda realmente, E né? você se Quando a gente faz, responsabiliza pelas suas dores. quando a gente faz esse movimento, isso gera na gente um profundo ato de autorresponsabilidade, né? Exatamente. Qual é a importância disso tudo, né? Por que eu estou te falando isso? Porque para a gente sair mesmo literalmente dessa fuga e entrar nesse processo de autorresponsabilidade, né? Qual é a importância disso na vida dentro dos nossos traumas que nós temos? Eu acho que a primeira coisa, assim, vamos ser, é complexa a tua pergunta, porque ela envolve vários eixos. Acho que o primeiro ponto é aceitar, de fato. Quando você aceita, você entra numa jornada de autoconhecimento. O autoconhecimento é a base 1 da saúde mental. Para você conhecer as suas sombras e as suas potências, porque não é só olhar para as dores, você também tem que assumir a sua luz. Você não veio para esse mundo para ficar na sombra, né? Mas existem mil coisas que são importantes, né? Para você conseguir se regular. Desde a forma como você acorda de manhã, a sua rotina, as pessoas com quem você escolhe ter ao seu lado, os filmes que você assiste, a comida que você come, os hábitos que você tem, tudo isso vai construindo a sua saúde mental, tá? Mas você muitas vezes eu falo assim, ó, às vezes eu não sei por onde começar. Então comece pela terapia. Comece buscando ajuda profissional de alguém que vai conseguir te orientar e te trazer uma luz. Porque é no processo terapêutico que vai, um processo terapêutico sério, adequado, com alguém que realmente tenha um entendimento para poder te conduzir. Não é uma conversa, né? Existem muitas coisas que a gente chama de terapia que são só terapêuticas. A terapia, ela realmente acontece a partir de um processo de olhar, desejo e transformação. E a partir disso, realmente, aí tudo se transforma. Você percebe, você sai daquele vórtice do trauma e você começa a ir para o vórtice da cura. E quando você se apaixona por esse lugar, você não quer mais parar. Geralmente as pessoas que eu dou alta, eu dei alta para uma essa semana. Eu falei, olha, eu acho que você está muito bem, você evoluiu muito, você está ótima. Já podemos discutir a sua alta. Ela falou, eu não quero parar, eu quero me encontrar com você todo mês para fazer uma manutenção desse trabalho, porque você não quer mais parar de evoluir, de crescer, de se potencializar. Então, a vida, ela simplesmente se transforma em todos os aspectos depois que você vive e enfrenta os seus traumas. Depois que você realmente passa por cima disso e cura isso, sabe? Não tem preço. Não tem preço mais. E é tão importante essa terapia preventiva, né, o Dai, no sentido de... Porque assim, Dai, a gente passou, né, por exemplo, quando a gente sabe que a depressão traz muito essa questão da gente olhar para o nosso passado, né, de Sim. coisas que passaram para o passado, que vivenciamos no passado. Eu tive que fazer um mergulho profundo em muitos traumas que eu achei que já estavam curados e, na verdade, eles só estavam escondidos ali, né? Exato. E realmente foi uma reforma, assim, né? Uma reconstrução muito... eu acredito que muitos deles, né? Eles foram... né? Eu vivi, por exemplo, uma experiência de perdoar alguém, né? Que eu estava carregando há 20 anos na minha vida. Nossa. Que Sem libertação. perceber, sem perceber que isso estava me afetando, Muito. né? E aí,
quando você vai para uma situação dessa, que você fala, meu, hoje eu olho e falo assim, nossa, eu perdi 20 anos da minha vida com isso. É, Gente, sabe, insano, né? eu não gosto de dizer que você perdeu, teve ganho, teve aprendizado, mas sim, quando você se desfaz disso, que o perdão é uma libertação, o perdão não é sobre o outro, né? É quando você se liberta da dor que o outro causou em você. Quando você se liberta disso, você fala, gente, por que que eu tava lá? Que era isso? De que eu tava... Onde é que eu tava? É porque a sua percepção ainda não estava pronta para se soltar, para se libertar, né? Então, a gente também tem que saber ter generosidade com nós mesmos. Nós somos muito duras, nós nos julgamos muito, né? É importante ter esse processo de paciência com a gente mesmo. Eu falo que eu mesmo, como terapeuta, às vezes eu tenho o olhar clínico e eu falo, tá, eu sei onde eu quero chegar. E aí eu já quero ir na ansiedade, né? Mas eu preciso processar as minhas emoções como qualquer outro ser humano, não é porque eu entendo que eu não tenho que processar as emoções, aí você tem que ir. Então tá, ok. Vamos passar por isso. Vamos passar por essa dor, por essa tristeza, por esse luto. Processe as suas emoções. Isso é necessário para você poder transcender. Não tem jeito. E eu trago, né? Eu trago essa questão, esse exemplo aqui de uma das experiências que eu tive que rever, né? Que eu fui rever. E quando eu falo no sentido de que, gente, eu fiquei tipo, como eu perdi, perder tempo no sentido assim, eu poderia ter, não poderia porque não era o tempo certo, né? A gente sabe disso, mas o que eu quero dizer é que assim, que essa questão de ter uma terapia preventiva, ela faz com que a gente cuide dos próximos traumas que vão acontecer, porque a gente ainda vai passar por traumas, né? Então a gente não pode, gente, é muito importante que você saiba que assim, ai, nossa, eu vou lá na terapia, eu vou me autoconhecer, eu vou curar todas as minhas dores, tarará, e não vai acontecer mais nada na sua vida. Não. Nós somos seres humanos em constante mutação e a vida é desafiante o tempo todo, né? Talvez você passe por um processo de luto, né? Por uma escassez financeira, sei lá, né? Por uma relação de abuso, né? E tantas outras coisas que a gente pode passar, né? Então a vida ela é imprevisibilidade. Mas você ter essa questão de ter uma terapia preventiva, eu sou muito, depois que eu fui conhecer a terapia, daí, porque eu era uma pessoa extremamente preconceituosa, né? E sim, é verdade. E hoje, assim, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, sabe? Porque, assim, eu acho que a gente precisa dizer, a gente tem que ser a essência daquilo que a gente é. Eu não vou chegar aqui, não vou chegar aqui para vocês e falar assim, gente, nossa, eu sempre amei a terapia. Para mim, assim, primeiro que depressão para mim era coisa era frescura, né? Olha só a minha arrogância, a minha ignorância, né? A terapia para mim era coisa de gente que né, a gente cresceu com isso. Isso dentro da sociedade é imposto para a gente, né? Daí. E quando a gente olha para os nossos traumas e a gente escutou a vida inteira de que terapia é coisa de gente louco, né? Coisa de gente que está lá no manicômio, nos antigos manicômios, né? Que agora como que você olha e fala assim, mas gente, eu vou no médico, procurar um médico assim, eu tô louca, né? O que que as pessoas vão pensar de mim, né? E aí você não vai cuidar dos seus traumas, né? Você vai continuar no estado de fuga, né? E eu trago muito isso porque hoje eu virei literalmente uma defensora do processo terapêutico, porque eu sei o quanto isso me ajudou a me curar, né? Me ajudou na cura, no processo de cura, né? E hoje eu falo assim, todos nós deveríamos fazer terapia preventiva. A gente não precisa buscar terapia só quando a gente está doente. Eu fui conhecer a terapia quando eu estava no fundo do poço, né? Literalmente, né? Mas a gente não precisa disso, né? Isso é muito importante, ainda mais quando a gente fala sobre saúde mental. Esse movimento deveria ser muito maior, sabe daí? Eu super apoio vocês todos, né? Eu vi uma psicóloga agora, Yara, que eu tive essa semana, a gente deu uma entrevista num canal de TV juntas aqui, e ela participou aqui da Bienal de São Paulo, foi lançar o livro dela, né? E eu achei muito legal, porque eles pegaram todas as terapeutas que estavam lá, né, na Bienal, lançando seus livros, palestrando sobre os seus trabalhos,
E fizeram vários posts, assim, muito legal dessa corrente, da força da Essa terapia, união, né? do poder da psicologia, né, para o mundo, tudo. E eu fiquei fascinada, porque eu falei assim, gente, é isso. A gente precisa... É por isso que um evento, né, e eu já, assim, eu promovi o evento aqui durante esses 10 dias, desde domingo passado a gente está falando sobre saúde mental em foco, trazendo a saúde mental em foco aqui, mas a espiritualidade já falou assim, não é agora não, viu, filha? É pro resto da vida agora, tá? Então, assim, pelo menos uma vez por mês eu vou trazer aí um especialista para a gente falar sobre isso, né? Eu quero promover alguns eventos, assim, que veio muito legal para a gente estimular as pessoas a buscar ajuda. A gente precisa ter esse movimento, né? Sim. E trabalhos como o seu, né? Como de tantos bons profissionais, né? Porque a gente tem ruins e bons profissionais em tudo, em todas as áreas, né? Mas os bons Sim. profissionais, eu acho que eles dão a vida novamente, né? Pelo menos eu, graças ao trabalho terapêutico, eu ganhei novamente o prazer de viver novamente, né? De retomar minha vida, né? Eu queria que você falasse, o Day, um pouquinho como a gente quebrar esses preconceitos, né? Como a gente... porque isso vem à tona o tempo todo, a gente ainda escuta, né? Algumas falas dentro da sociedade e não são... Gente, não é culpa das pessoas, a gente não está aqui dizendo que as pessoas fazem isso por maldade, né? Sim. Elas nem têm consciência como eu não tinha. Eu estava num processo de ignorância, né? Qual é o melhor caminho para a gente... primeiro, nesse movimento de mudança desses conceitos e preconceitos, já mudou bastante coisa, né? Tanto que, assim, está muita coisa em evidência. E segundo, para a pessoa que está doente e que ela ainda tem esses preconceitos nela, né? Como eu tive. Quais são os caminhos, né, que você acredita ser importantes para a gente ter esse novo olhar, vamos assim dizer? Então, eu acho que existem vários caminhos, Márcia, porque cada pessoa encontra a saída do seu labirinto, né? Não existe uma fórmula mágica. Mas quando a pessoa ela está resistente à ajuda, por exemplo, geralmente ela vai ficar vivendo o processo de dor até que aquela dor se torne insuportável. E muitas vezes ela realmente vai chegar a ter vontade de tirar a própria vida sim, tá? Caso ela não consiga ceder, né? Por isso que eu falo, é preciso ser mais flexível diante da dor, né? A dor, ela nos coloca num processo de humildade. Quando você está vivendo muita dor, aquilo fala assim, Deus, chega agora, eu preciso resolver isso. E aí você entra num movimento onde não importa julgamento, preconceito, eu vou buscar ajuda, eu vou tomar remédio, fazer regulação química, eu vou fazer o que for necessário, vou começar a correr todo dia. Você vai, quando você está em sofrimento, você vai buscar ajuda e o próprio sofrimento já é uma quebra do preconceito, porque depois que você inicia, você percebe a importância disso. Mas a gente não precisa... Eu sou da ideia de que a gente não precisa ficar aprendendo tudo pela dor. A gente pode começar também a aprender pelo amor, pela razão, pela conscientização e especialmente pela nossa inteligência. Então, que a gente não deixe que a nossa inteligência emocional, que está carregada de dores, tome conta da nossa inteligência intelectual, né? Nesse momento a gente pode ser mais racional e colocar um ponto e falar, deu, pela minha razão, eu agora vou cuidar da minha emoção. Porque como eu expliquei lá no cérebro, a nossa regulação emocional acontece pela conversa, pela comunicação, córtex pré-frontal e amígdala. Então a gente precisa ter essa associação, a gente precisa ter essa integração desse trabalho em conjunto. Porque quando nós estamos dissociadas, ou nós ficamos presas num processo hiperracional, racionalizando tudo, inclusive as emoções, para não sentir, ou nós ficamos sentindo muito. E ali, no sentir muito, tudo é drama, tudo é dor, tudo é sofrimento. Daí a gente terceiriza a culpa, aí a gente cai na vitimização. Então, que a gente possa, seja pela dor, pela razão, pela inteligência, pelo amor, que a gente possa quebrar esses julgamentos. Mas as pessoas que estão por fora, né, que vendo alguém sofrendo, essa rede de apoio é essencial. E aí entra novamente o que eu falo, tenha empatia. Seja empata com aquele que está sofrendo. Não importa o que ele
esteja vivendo. Se coloque no lugar dele e entenda ele como uma alma humana. Nós somos seres em desenvolvimento, todos nós estamos aqui para passar por alguma coisa, senão a gente nem precisaria mais estar aqui, né, Márcia? Então, assim, faz parte do nosso processo evolutivo. Eu vejo a terapia como um processo de evolução. Evolução como ser humano. Depois que você faz terapia, e eu falo, terapia, ela te impulsiona. Saúde mental é sucesso. Quando você tem saúde mental, você tem saúde nos seus relacionamentos, você tem saúde financeira, você tem saúde de carreira, porque você desbloqueia a sua vida. Você destrava a sua vida a partir do momento que você se resolve. E é aí que eu acredito que com cada vez mais pessoas falando sobre isso, não é só sobre aquele empoderamento que virou moda. Não, é sobre você realmente olhar para si mesmo e assumir a sua potência. E aí sim a gente consegue aos poucos ir quebrando esses tabus da saúde mental, né? Porque é concreto. A realização depois de um processo terapêutico bem feito é concreta. Os resultados chegam nitidamente. Eu acompanho isso na transformação, no semblante de muitas mulheres. Mulheres que estavam com salário baixo dobraram salário. Mulheres que não conseguiam se relacionar agora estão casando com homens saudáveis. Então, assim, são muitas as transformações que acontecem na vida. Não é numa única engrenagem da vida. Tudo começa a funcionar e tocar uma sinfonia diferente a partir do momento que você realmente se alinha com você mesma, né? É um centramento, né? Eu acho que é um pouco isso. Tá mudo. Eu acho que você silenciou o seu... Voltou. É que os meus cachorros começaram a latir aqui. Eles vão atrapalhar. Eu fico sempre refletindo aqui, né, que esse olhar de buscar a gente se cuidar ali, ele é um ato de amor tão bonito com a gente, né? Nossa, é aí que você... Porque, na verdade, Márcia, a gente quer amar alguém ou sermos amadas, mas nós não sabemos amar a nós mesmas. E o processo terapêutico envolve aprender a se amar. Passar pelo processo de se apaixonar por quem você é. E a partir disso, você nunca mais vai deixar de cuidar de você. Eu lembro de uma situação, Dai, que eu passei no processo terapêutico e com a minha terapeuta, né, a doutora Ivete Soares, maravilhosa, né, uma profissional super renomada, assim, que tem um trabalho impecável, assim, e dedicado mesmo, né? E eu lembro que eu passei por um processo com ela, e eu relatava muito lá no começo, quando eu comecei a terapia, muito que eu não conseguia ficar sozinha, né? Então, eu saí de casa aos 12 anos de idade e vim para o mundo, vim aqui para São Paulo para trabalhar, estudar e tal, sustentar a família, né? Ajudar no sustento da família. Mas eu sempre tive assim, fui morar na casa da minha tia, depois que eu saí da casa da minha tia, eu fui morar com uma amiga e a mãe dela, depois eu fui morar na casa de outra amiga com os pais dela, né? Fui fazendo essa... Sempre estava com alguém, né? Eu nunca tinha ficado parada e ficado sozinha. Comprei meu apartamento e nunca fiquei aqui no meu apartamento sozinha por muitos anos, né? E aí eu levei isso para ela, né? Fui contando um pouco da minha história e numa das sessões ela perguntou assim para mim: Nossa, Márcia, olha só, né? Isso foi muito, eu deixo isso muito forte em mim porque isso foi muito transformador na minha vida, né? Eu falo que doeu muito, mas também foi potente, né? Foi potente na minha vida. Ela virou e falou assim: Nossa, Márcia, o que tem de tão ruim na sua companhia que você não consegue ficar sozinha? Você não consegue ficar com você mesma? O cutucão Aí eu olhei para ela e falei assim: Como assim? Né? Tipo, não entendi essa pergunta, né? Como assim? Aí fiquei umas 2 semanas sem aparecer na terapia. Normal. Super normal querer desistir da terapia. Não quero mais. Mas brincadeiras à parte, né? Assim, né? Cara, isso foi tão potencial na minha vida, porque eu saí da terapia com isso, né? Com isso, assim,
me incomodando, né? Me provocando mesmo, doendo, né? Ficou doendo em mim, né? Mas eu comecei a chegar na minha casa, eu comecei a me questionar. Por que você não gosta de estar com você? Qual é o problema de estar com você? E aí eu comecei a me olhar diferente. E quando eu comecei a me olhar, a partir dessa pergunta que ela me fez, Odai, eu comecei a descobrir tanta coisa bonita em mim. Eu comecei a descobrir que estar comigo era a melhor companhia que existia desse mundo. É maravilhoso isso, né? Não tem preço. Quando você transforma a solidão em solitude, né? Não tem preço. Esse, assim, é um dos pontos, um dos ápices do processo terapêutico. Quando você se apaixona por você mesma. Existem várias consequências dentro desse processo, porque às vezes a gente se apaixona tanto por nós mesmos, que fica tão gostoso estar aqui, que a gente não quer mais se envolver com ninguém. Daí você se fecha também. A gente tem que cuidar para que esse amor próprio não se torne uma prisão. Claro. Porque é mais gostoso se relacionar com a gente do que com os outros, já que os outros nos machucam, né? Mas é necessário passar pelo amor próprio para poder se relacionar com os outros de uma forma saudável. Para você não ficar projetando coisas, criando romantizações, ideias que não existem dentro das relações. Porque nós romantizamos demais, nós nos iludimos demais, nós esperamos que os outros sejam o que eles não podem ser. E isso é uma falta de maturidade nossa pelas nossas carências. Essa carência, esse vazio, é a falta de nós mesmos. Que nós tentamos preencher com outras coisas e pessoas, mas não tem como preencher de outra forma, a não ser passando, sim, um tempo com você mesma, vivendo, enfrentando a sua solidão, a sua própria companhia e se preenchendo de si mesma. Se preenchendo de amor próprio. Aí você consegue se sustentar para fazer o que você quiser da sua vida. É ali que você ganha o seu poder pessoal. Essa é a mágica do processo. Eu falo assim que a partir desse momento você é capaz de conquistar o que você quiser. Porque você assume as suas potências. Você para de ter medo de ficar presa na sombra e você começa a dizer: eu posso, eu consigo. E aí você começa, né, Oda, nesse processo, a encarar os seus traumas como um processo natural, no sentido de eu precisei passar por isso para eu chegar até aqui e me tornar quem eu sou. Né? Exatamente. Você começa a ter orgulho da sua história e dos seus traumas. É isso. Aquilo tá. A gente fala que é quando você se integra com a sua história. Você faz as pazes com a sua história. E aquilo que estava dissociado da situação traumática se associa. Aquilo que estava fragmentado se aglutina em você. Então você começa a assumir quem você é para o mundo. É o momento mais espetacular do processo terapêutico. Eu adoro acompanhar isso. É o ápice, né? O ápice aí da transformação, né? Gente, esse bate-papo tá delicioso demais. A gente tá, olha só, já passou 1 hora aqui quase. A gente tá aqui nesse bate-papo falando aqui, né? Saúde mental em foco. Hoje falando sobre traumas com essa maravilhosa aí, né, que tem um trabalho incrível. Então, você que está aqui já segue o trabalho dela, acompanha ela, né? Pode mandar perguntas lá para ela também, que eu tenho certeza que ela vai ter imenso prazer de se conectar com você e dialogar com você, né? E a gente aqui já assume o compromisso aqui, né, diante da DAI e do mundo aqui, de que esse movimento ele vai ser aí, todo mês a gente vai estar trazendo aí à tona questões que a gente possa, como uma forma de prevenção e conscientização, que acho que é o principal, né, para a gente trazer, né. A gente vai marcar aí outra data, Dai, para você voltar. Bom dia aqui, o pessoal falando bom dia, seja bem-vindo. Para você voltar, porque eu queria, a gente está falando hoje sobre traumas, né, e acho que a gente pode voltar um dia a falar sobre a questão do amor próprio, mas não olhar no sentido de por que criamos tantas expectativas, né, dentro dos relacionamentos que construímos, né? Porque eu acho que isso aí tem muita coisa para falar, muitos tabus para quebrarem, né? Porque a gente, na maioria das vezes, se relaciona com uma pessoa prospectando que ela vai ser algo que a pessoa não é,
E, obviamente, que ao passar pelo processo de dor e frustração dentro de um relacionamento, isso vai te trazer traumas, né? Vai. E muitas vezes vai adoecer você emocionalmente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho, né? Como que você atende aí, né, para as pessoas. Se as pessoas quiserem te procurar, onde te encontrar, né, para poder fazer, por exemplo, eu sei que você tem grupos, né, grupos de mulheres, né, que você faz um trabalho lá, então eu queria que você falasse um pouquinho mais, deixasse os seus contatos e a sua mensagem final aí, para a gente ir finalizando aqui a nossa live. Então vamos lá. Eu acho que eu primeiro vou passar o meu contato e depois eu descrevo, porque quando eu começo a escrever, eu entro, entro em Nárnia, né? O meu contato ali no Instagram é esse, né? @DaianeSense. Pode entrar em contato comigo por ali. Lá na minha bio tem várias formas de acessar, especialmente pelo meu contato direto do WhatsApp. E agora falando um pouco do meu trabalho, acho que não tem como separar o meu trabalho da minha história, né? E quando há 12 anos eu atendo com isso, né? Mas trabalho com saúde mental e emocional e física também, e eu sou meio viciada em estudar. Então, eu fiz muitas especializações. Eu fui estudando nesse processo todo aí, que é um processo de evolução. Especialmente depois que eu me separei, eu acho que eu fiz, sei lá, quantas especializações. Semana passada, eu comprei mais um curso. Eu falei, gente, eu virei a louca dos cursos, né? Então, eu sou essa pessoa que estuda demais. E quando chega para mim no consultório, a pessoa chega para mim, ela vai chegar com um sintoma, que foi o que a gente falou lá no início. Ela vai trazer uma queixa. Então, eu preciso identificar como, quando e por que esses problemas iniciaram na vida dela. E aí eu construí um método que se chama Linha da Vida. A gente vai rastrear na história dessa pessoa quando, como, por que isso iniciou. Eu vou aplicar um questionário da psicologia positiva para conseguir entender quais foram os comportamentos de proteção que ela desenvolveu para se defender daquelas dores, daqueles acontecimentos que aconteceram. Então, a gente vai dar nome para as feridas, a gente vai pontuar algumas situações, né? Eu gosto de aplicar muito esse questionário, porque ali a gente consegue ter uma grande percepção de tudo, tá? Mas, em geral, existem 3 passos, 3 processos, tá? Eu acho que o primeiro processo é a regulação emocional, porque às vezes a pessoa chega para mim e eu preciso apagar incêndio. Às vezes o trauma ainda está em curso e enquanto ela se sentir ameaçada, ela não consegue se regular emocionalmente. A gente só consegue fazer a regulação quando ela se fortalece. Esse primeiro momento é o processo de fortalecimento para que ela se sinta segura e saia dessa situação de risco, seja um risco real ou um risco que ela sente como uma ameaça, né? Então a gente apaga esse incêndio primeiro e a gente regula ela emocionalmente. E aí a gente vai fazer o processamento do trauma. E o processamento do trauma envolve uma negociação com o trauma, com um vínculo seguro, né? Um vínculo onde a pessoa fala que o terapeuta, a vinculação com o terapeuta, ela é essencial para isso, tá? E a gente vai usar várias técnicas para fazer esse processamento emocional, né? Esse trabalho. E aí sim a gente vai estar pronto para negociar o trauma. Então aqui é a terceira etapa, onde a gente vai fazer a integração das memórias dissociativas, onde a gente vai fazer com que a pessoa se assente na história dela. Ela vai falar assim, que merda. Mas foi assim, essa é a minha história. Nossa, que chato isso que aconteceu, mas foi isso que aconteceu. Poxa, eu queria que aquela pessoa tivesse feito diferente, mas ela não pôde fazer diferente. Foi o que foi possível para ela, né? E a partir desse momento que você aceita, se integra com a sua história, você está pronta então para olhar para o futuro. Porque até então você estava só focada em passado, olhando para trás. Quando você está pronta para olhar para o futuro, eu gosto de entregar um plus na terapia, que é criar uma estratégia de ação para que a gente possa realmente ter resultados dessa nova pessoa que você se torna. Porque você deixa para trás aquela vestimenta de proteção que você usava para se defender do trauma e você começa a vestir uma nova roupagem, você começa a se comportar, a perceber diferente o mundo e com isso você é capaz de realmente concretizar no mundo sonhos. Você cocria a sua realidade a partir de desejos que você assume.
E aí, para isso, Márcia, a gente precisa assumir a nossa luz, né? Então, o ápice da terapia. Eu gosto sempre de finalizar o processo terapêutico quando a pessoa ela vê a sua potência. Aí ela sabe que ela está pronta para lidar com o que mais ela precisar lidar. Então, acho que, em resumo, meu trabalho é isso, assim. Falei muito, mas basicamente é assim que eu trabalho. É sensacional, né, gente? Eu vou acompanhando, né, o seu trabalho aí, vibrando, obviamente, né, porque eu vibro muito com as pessoas que estão nesse processo de transformação de outras vidas, né, através daquilo que a gente viveu muitas vezes, sentiu na pele, né. Mas o meu maior desejo aqui, né, pessoal, que vocês que estão aqui assistindo a nossa live ou que vão assistir depois, que vocês possam ter a coragem, né, de mergulhar nesse processo de curar, de pelo menos, se não conseguir curar, pelo menos dar um novo sentido para os seus traumas, né? Porque, obviamente, que eles vão adoecer você mentalmente, isso vai, muitas vezes, desencadear vários transtornos psíquicos que podem ali te afetar, né? Então, busque ajuda, né? Eu acho que esse movimento, né? A sociedade brasileira, ela tem muita ideia, né, em geral, de quando a gente começa o movimento de falar assim, isso virou modinha. Não, saúde mental não é modinha, né? Diversos temas que a gente traz aqui para discussão, falar sobre, por exemplo, violência contra a mulher não é modinha, né? Falar sobre traumas não é modinha, né? Então, assim, isso é sério, sério, e a gente precisa dialogar, a gente precisa discutir, a gente precisa trazer aqui essa força contrária que vem para que a gente desista desses movimentos. Eles não podem ser tão fortes a ponto de nos parar nesse movimento, sabe? Daí eu escuto muitas pessoas, né? A pessoa vai para a rede social, você virou blogueirinha. Não, não, gente, eu sei o propósito do que a gente está fazendo aqui, né? Quando eu vejo a Dai nas redes sociais dela, eu sei o propósito que essa mulher está fazendo, todas as outras especialistas que eu convidei aqui, porque eu acompanho o trabalho delas, né? Muitas eu tenho o prazer ali de conviver de perto. Então, esse trabalho é um trabalho sério, de movimento, e a gente precisa olhar a saúde mental com mais amorosidade, com mais afetividade e acolhimento, né? Dai, muito obrigado, né, mais uma vez, e a sua mensagem final aí para a gente dar um finish aí. Eu acho que o que eu gostaria de falar é o seguinte: seja simples assim. Sabe, seja o que você tiver que ser, seja a sua luz, seja a sua potência, não tenha medo de trazer para o mundo a sua luz. Se você não souber qual que é a sua potência, vai descobrir, corre atrás disso. Não, a sua dor não te define. Tá? A sua história, os seus altos e baixos não te definem. Você é muito mais do que o seu sofrimento, você sabe disso, que você é muito mais do que o seu sofrimento. Então, se permita brilhar, se permita ser tudo que você veio fazer nesse mundo. A gente não veio para esse mundo para ficar na sombra e na dor, a gente veio para esse mundo para viver a nossa potência. Então, não boicote a sua felicidade por causa das dores do seu passado. Se permita tratar isso para que você possa realmente descobrir a pessoa que você é e assumir essa potência. Eu acho que é isso. Seja, se eu puder falar, a mensagem final é essa. É isso, gente. Dai, muito obrigada, lindona. Um excelente domingo aí. Obrigado pelas suas contribuições. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aqui na vida das pessoas. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente, vocês que vão chegar depois, né? Compartilhe essa live aí, convide o maior número de pessoas e siga aí o nosso trabalho, né? Nosso esforço aqui é levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, para que a gente possa aí também contribuir de alguma forma e, acima de tudo, também, né? Nos transformar, porque quando a gente está aqui falando e dialogando, como eu disse, eu estou aqui fazendo uma terapia ao vivo com a Dai, né? Reformulando e ressignificando muitas coisas, né, gente? Dai, brigadíssimo. Continue na sua jornada, né? A gente está aqui sempre para se fortalecer e é uma honra. Você vai voltar aqui outras vezes para falar comigo, eu tenho certeza. Exatamente. E é isso, gente. Obrigada, um beijo, excelente domingo para todo mundo, muito amor e luz para vocês. Irradie apenas
sendo quem você é. Gratidão, Tchau, tchau. Márcia. Tchau.